Boa noite, está começando o programa Linha de Fogo de número 17, aqui na UniTV Santa Catarina. Meu entrevistado de hoje nasceu no dia 30 de outubro de 1960, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Economista, professor e político brasileiro, filiado ao Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Foi eleito para a Câmara de Vereadores de Florianópolis em 2012 e reeleito 2 vezes, em 2016 e em 2020. Se candidatou em 2018 ao cargo de deputado federal, mas não se elegeu, tendo recebido quase 20 mil votos. Foi vice-prefeito de Florianópolis durante o governo de Sérgio Grando em 1993 a 1996. Em 1996, candidatou-se a prefeito, tendo chegado a disputar o segundo turno contra Ângela Min, que venceu com 53,84% dos votos. Foi deputado estadual durante 2 mandatos, 2001 a 2006, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Presidiu a Comissão de Tributação e Finanças, Turismo e Meio Ambiente, Trabalho e Serviço Público. Recebo hoje aqui no programa Linha de Fogo, na UniTV Santa Catarina, o senhor professor Afrânio Tadeu Beaupré. Que prazer, boa noite, muito obrigado pela tua presença aqui. É uma honra poder recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade, a abertura desse espaço de diálogo, o microfone democrático do Linha de Fogo, porque interessa a todos o debate franco, aberto e especialmente com alguém que tem o tipo do jornalismo que permite que a gente converse com transparência e com a vontade de explicar para a população. Eu te agradeço, Dura, a oportunidade e o convite. Eu que agradeço a sua presença aqui, haja vista de que você, de primeira mão, quero agradecer a tua assessoria, porque você estava pautado para vir ao programa lá para o final de março, por um imprevisto que teve na produção. Isso acontece no meio de entrevistas. Eu quero dizer, primeiramente, me permite um parênteses de que seria entrevistado hoje o empresário Luciano Hang, que até então havia entre as duas produções tudo certo para que ele comparecesse aqui. Toda a logística foi preparada, tudo certo. E na segunda-feira recebemos a notícia de que não estava nada acertado junto à produção do senhor Luciano Hang, que é pré-candidato também ao Senado. Ou não culpamos o senhor Luciano Hang de maneira alguma, porque até então não sabia. Quem estava tratando disso eram as duas produções, as duas assessorias. Mas ficou marcado para uma próxima oportunidade ele vir aqui. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês, a produção também, a nossa produção, que divulgou antecipadamente, né? Porque já estava tudo acertado. Vamos continuar com o programa, porque o que importa é quem está aqui, na minha frente, agora presente. Então, Afrânio, a gente estava dizendo, professor, de que a imprensa muitas vezes dá espaço e muitas vezes as pessoas não querem falar. Ou não têm o que dizer, ou não têm o que falar, ou simplesmente ignoram, né, o que pensam sobre as suas atividades, enfim. Você sempre foi um homem de microfone, sempre gostou, foi um homem de tribuna, foi deputado, enfim, conforme o seu currículo aqui falado, foi vice-prefeito, é vereador, é pré-candidato ao Senado nessas eleições. A imprensa é importante nesse processo, né, Afrânio? Eu considero extremamente importante. Não existe país no mundo que possamos dizer que é um país democrático sem imprensa, inclusive imprensa livre. É importantíssimo e por isso que eu vim prestigiar esse programa. Eu não tenho helicóptero, eu não tenho jatinho,
eu não tenho um império financeiro, mas quando você me convidou, eu peguei o meu carrinho de Florianópolis e disse, eu vou lá no Linha de Fogo. E vem aqui. Mas falar nisso, já vamos entrar no clima. A Beaupré, o sobrenome Beaupré, ele é muito forte aqui na região da Madre, da nossa região. Relembra aqui o querido saudoso médico Reginaldo Beaupré, na qual faço uma homenagem a ele. Você é parente do Reginaldo Beaupré? Sim, meu querido primo, que infelizmente veio a óbito, né? Um médico, que eu sei que o povo de Tubarão e região tem um carinho muito grande pelo Reginaldo. E eu sou quarta geração dos Beauprés. O meu bisavô saiu da Alemanha e ainda jovem e veio se fixar aqui na região da Madre. E minha família inicialmente, portanto, se constituiu aqui. Hoje nós temos parentes aqui na região, não só em Tubarão, mas também na Laguna. Em região, sou casado também com uma uruçanguense, né? Uma italiana, uma Piacentini, que também tem muitos parentes por aqui. Então, de tal sorte que quando você me convidou para estar presente, Dura, eu me senti em casa. Me senti em casa porque aqui mesmo, vamos dizer, a minha família começou por Tubarão. Agora tem o Júlio Beaupré. Júlio Beaupré, você é bisneto do Júlio Beaupré? Exatamente. E Júlio Beaupré tem nome de ruas, nome de escola aqui em Tubarão, enfim. Exatamente. Família realmente é da Madre. Eu sou madreiro de origem familiar. Tá bom, seja bem-vindo então, está em casa realmente. Agora, Afrânio, o senhor começou a política muito jovem também, é jovem também, mas começou muito jovem, né? A política, já começou na vida estudantil também, já? Sim, eu nasci em 1960, como tu bem precisasse. E entrei na universidade com 19 anos. Quando eu chego na universidade, havia uma efervescência. A universidade estava pegando fogo. Por causa do quê? Por duas razões. Uma, que os estudantes no Brasil inteiro estavam organizados para lutar pelo fim da ditadura militar. Mas em Florianópolis, especificamente, na Universidade Federal de Santa Catarina, havia uma situação especial, excepcional. Por quê? Porque tinham 7 estudantes presos e que estavam em vias de ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional por terem participado daquele evento de novembro de 1979, a famosa Novembrada. E os estudantes em Florianópolis estavam se organizando para não permitir o enquadramento dos 7 estudantes na Lei de Segurança Nacional, que certamente colocaria a vida deles, né, em situação aí de bancarrota como perspectiva de futuro. E era uma luta em defesa da democracia. E eu, desde os meus 19 anos, me engajei nessa luta. E estou com 61 e não paro de fazer a luta em defesa da democracia. Recentemente, a partir do atual governo, o Brasil vive sistematicamente sendo ameaçado. O auge, vamos dizer assim, da possibilidade de ruptura aconteceu em 7 de setembro. Quem viveu aquele período recente agora, 7 de setembro de 2021, sabe do quão difícil é viver num país em que o próprio presidente, ele agita, ele quer mobilizar, ele quer jogar o povo contra as instituições, contra o STF, contra o parlamento, e isso é muito ruim. Então, de tal sorte que eu quero dizer, eu comecei a minha atividade política na juventude, fui presidente do centro acadêmico, participei do DCE, da União Nacional dos Estudantes, e a defesa da democracia, ela é
dioturna. Todos os dias a gente tem que defender e construir a democracia. Não há um ponto final. Ah, não, agora está consolidado. Não é assim. Então, esse é o meu compromisso e eu quero, nesta campanha, eu sou pré-candidato a senador. Eu quero representar Santa Catarina, as forças democráticas, que é maioria, absolutamente maioria. No Brasil, todo mundo sabe, nós temos 70% a 75% da população dispostas a cerrar fileiras em defesa da democracia e aqui em Santa Catarina também. Nós vamos para o primeiro bloco, porque o primeiro bloco foi mais a apresentação. Nós vamos já contrapor, né, a conversa, a ideia do meu entrevistado de hoje, o professor Afrânio Beaupré, porque nós temos muito o que falar. Ele já foi direto no governo atual e nós vamos também encarar os governos anteriores. Aqui é linha de fogo e voltamos em seguidinho. Estamos de volta com Linha de Fogo, hoje entrevistando o professor Afrânio Beaupré, do PSOL de Santa Catarina. Professor Afrânio, antes de nós entrarmos bem no assunto principal que a gente vai discutir, essa composição que está se formando, essa frente democrática que está se formando em Santa Catarina, entre todos os partidos, digamos, centro-esquerda, de esquerda, sei lá, extremos, nós vamos discutir isso durante o programa. Mas aqui na antessala, antes de começar o programa, eu falava de que o PSOL, eu li que a posição do PSOL em relação à guerra que está acontecendo hoje na Rússia. E achei interessante uma frase sua, que o senhor disse o seguinte: a primeira vítima da guerra dura é a verdade. O que o senhor quis dizer com isso, professor? Sim, porque quem vai entrar em guerra, né, ela vai sempre expor as suas razões em detrimento das razões do outro. Uma disputa muito grande de narrativa para buscar a legitimidade, para buscar, vamos dizer assim, a razão. Eu estou com razão, ou o outro vai dizer, não, quem está com a razão sou eu. Na verdade, nenhum dos dois acaba ficando com a razão, porque principalmente nesse momento, né, em que a humanidade, de maneira insana, se preparou para a sua própria extinção, dado o poderio bélico, nuclear, que se acabou se construindo, né? É também do Einstein a resposta à seguinte pergunta. Certa vez perguntaram ao Albert Einstein como é que seria a Terceira Guerra Mundial. E ele respondeu assim: a Terceira Guerra Mundial, eu não sei quais serão as armas usadas, mas a quarta será pau e pedra. Dada a predisposição da humanidade em se organizar para a sua própria extinção. Isso é preocupante a todos nós, né? Então, eu coloco dessa forma e eu não sou especialista, né? Não conheço a região, né, propriamente dita, a situação da Ucrânia, mas se sabe que por trás também da Ucrânia tem forças políticas nazistas, sabe-se que tem também o braço da OTAN, enfim. Eu quero eu estou percebendo pelo noticiário, Dura, não sei se já percebesse isso também, de que nesse momento a China entrou para buscar encontrar uma saída diplomática, o que talvez seja aí uma abreviação dessa situação de estupidez e insanidade. Agora, professor, realmente isso afeta todos, né? Eu acho que não tem vitória nesse meio, eu acho que todos perdem. Guerra, todos perdem. E o senhor tem razão quando coloca que na Quarta Guerra Mundial nós vamos tratar de pedra um com o outro, como lá bem antes. Mas eu acho que as coisas têm que se resolver.
Voltando à questão política, o senhor sempre foi do PT. O senhor iniciou sua vida pública, política, no PT. Por que foi que o senhor rompeu o PT, rompeu com o PT e foi para o PSOL? Certo. Eu comecei, como eu estava falando no bloco anterior, muito jovem, atuando no movimento estudantil. E coincidiu que na data em que eu estava me referindo, os anos 79, 80, que foi o período de organização e de construção também do próprio PT. O Brasil já vivia um período de mudanças do regime. Falava-se em abertura, né? É que o regime não mais se sustentava, a ditadura militar já não mais se sustentava. Cresceu o novo sindicalismo, a Igreja Católica com seu setor progressista era muito intensa no desejo de buscar a redemocratização, grandes lideranças que estavam no exílio votaram, como é o caso do Leonel Brizola, Miguel Arraes, etc. Então, o PT nasce desse útero da defesa da democracia. E ele é criado formalmente em fevereiro de 1980. Eu era estudante universitário e me aproximei de toda essa situação. Fiquei no PT durante 25 anos. Diferentemente do que é o político tradicional, do político clássico, geralmente o político muda de partido para se aproximar do calor da lâmpada do poder, né? Que nem mariposa. E nós fizemos um movimento inverso, porque, eu digo nós porque é o deputado Ivan Valente, de São Paulo, o deputado Chico Alencar, do Rio, o Plínio de Arruda Sampaio, a Heloísa Helena, enfim, uma série de... hoje senador Randolph Rodrigues, uma série de lideranças nacionais entenderam de que o governo não estava indo no caminho que nós entendíamos que tinha sido acordado ao longo da história de construção do PT. E resolvemos, então, criar uma alternativa partidária para a esquerda brasileira. E isso foi, então, o processo de fundação do PSOL. O PT teve, a nível nacional, com o Luiz Inácio Lula da Silva, 2 mandatos, com a Dilma Rousseff, mais um, depois um outro pela metade. Na verdade, o PT governou o Brasil por 12 anos, vamos dizer assim, 4 do 8, 8 quase, por aí, 12, 13 anos. Não governou 16 porque houve um golpe. E houve um golpe naquele exato momento, 2013, se eu não me engano. 16, em abril de 2016. Isso. Agora, como o senhor avalia essa passagem do PT no poder? Por que depois a gente vai entrar mais no detalhe do momento de hoje. Como o senhor avalia o PT nesse período que ele governou o Brasil? Bem, o pessoal estava onde, para completar? Não, o pessoal estava na oposição. Eu acho que isso é importante esclarecer. O pessoal não participou nem no primeiro, no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto escalão de nenhum dos governos do PT, nem do presidente Lula e nem da presidenta Dilma. Nós éramos um partido de oposição, de oposição pela esquerda. E entendíamos que nós perdemos uma grande oportunidade de avançar nas mudanças que poderíamos ter feito. O governo ele foi sendo gradativamente se encolhendo e se adaptando às estruturas de poder. E essa é uma crítica que a gente faz à experiência de governo do PT, seja no período Lula ou no período Dilma. Começou a surgir alianças muito estranhas, o discurso começou a ser diferente, começou a dizer, não, é preciso garantir a governabilidade, essa palavrinha que começou
a justificar uma guinada, né? Eu digo até um cavalinho de pau que foi dado quando a expectativa era outra. E essa mudança, então, fez com que a gente apurasse o nosso senso crítico e dissesse, ó, o caminho está errado. Eu uso como metáfora, o Dura, eu uso a seguinte figura de linguagem. É como se lá atrás, né, eu tivesse comprado uma passagem aqui na rodoviária de Tubarão para pegar um ônibus e ir para Porto Alegre. Entrei no ônibus, fomos até Araranguá, no meio do caminho, o motorista fez meia volta e se dirigiu para Curitiba. Mudou de rumo. Eu me perguntei, né? Olha, diante dessa situação de mudança de rumo, o que eu devo fazer? Ficar no ônibus por fidelidade ao veículo, não importa onde o motorista vai me levar, mas eu sou fiel ao ônibus? Ou eu sou fiel àquele objetivo que me fez embarcar? Eu decidi que eu deveria manter o meu compromisso com o objetivo que me fez embarcar. Como o ônibus mudou de rumo, eu desci do ônibus e fui construir um outro caminho. Mas o pessoal está querendo embarcar novamente no ônibus, certo, nesta eleição, certo, numa coligação da Frente Democrática, principalmente Santa Catarina. Mas antes de falar em Santa Catarina, produção, eu gostaria de ver a número 3, uma foto, e eu gostaria que o meu convidado, o professor Afrânio Beaupré, analisasse essa foto, se o ônibus ainda está em andamento. Esta foto, que é atual, que é uma coisa incrível da aceitação daqueles que lutaram pela redemocratização, mesmo oriundo do PSDB, isso, professor Afrânio, o que fala para o senhor, no seu coração, essa foto aí? Certo. Para essa foto, eu vou usar as palavras da própria presidente Dilma, que disse para o Lula o seguinte: Lula, o Alckmin é o teu Temer. Foi toda... Certo? Uhum. Eu acho que é um erro. E eu volto a dizer, eu acho que o PT ainda não aprendeu de todo a lição. Mesmo com mais de 12 anos de governo atuando, trabalhando, mesmo com o início de José Alencar, e hoje buscando, voltando à história de 2002, buscando Geraldo Alckmin. Isso é o poder pelo poder? Não, eu acho que a tua colocação vai me permitir responder também aquela outra questão que você disse. Olha, você quer voltar para dentro do ônibus? Então eu vou tentar responder as duas questões. Esse ônibus está andando e nós vamos discutir no próximo bloco. Certo. Eu acho que é o seguinte, Dura. As condições externas do ônibus mudou completamente. Parece que tem uma chuva, existe uma situação de lamaçal, o Brasil está enterrado numa situação e é preciso tirar o ônibus do atoleiro. Mas o atoleiro desse ônibus já não veio em 3 anos. De jeito nenhum. Ele vinha vindo dentro de um processo ou não? Não. O senhor pode me garantir isso agora? Sim, eu posso lhe dizer. Eu acho que houve um aceleramento ou uma aceleração da situação de pauperização do Brasil. Eu acho que o Brasil está vivendo dias inimagináveis, onde nós temos à frente do governo federal alguém que trabalha em favor da anticiência, que trabalha contra a educação, que trabalha contra princípios de vida, né? Onde se adota, inclusive, políticas questionáveis na área da saúde, sem nenhum embasamento científico. Né? Mas você se refere no momento que o mundo passou, que é a pandemia. Sim. Se não fosse a pandemia, não teria essas suas palavras? Não, mas veja, existe a gestão da pandemia, que é diferente. O que o Bolsonaro adotou como gestão da pandemia é a barbárie.
ele resolveu oferecer um caminho que não curava, ao contrário, criava uma falsa sensação. Olham as palavras do presidente da República: eu tenho um histórico de atleta. Quem vai apostar para uma população de milhões de brasileiros o histórico de atleta? Olha as palavras do presidente Bolsonaro diminuindo a gravidade do problema, dizendo: isso é uma gripezinha. E assim, e foi uma sucessão de ministros da saúde que foram sendo trocados no momento de crise profunda, de uma pandemia. Nós tivemos 4, 5 ministros da saúde. Botou um militar que falava em logística. Olha só, foi se descobrir depois que havia estoque, né, de remédios que não poderiam ter sido sequer pensado como política de combate a essa pandemia do Covid-19. Então, eu digo assim, a situação é muito grave. Vamos falar de 14,5 milhões de brasileiros desempregados, a inflação voltando à casa de 2 dígitos, a gasolina já chegou em R$7, nós temos o botijão de gás estourando, a vida do povo na fila pegando osso. Esse vai ser o discurso da esquerda no palanque? Nós precisamos tirar o Brasil. Mas, digamos assim, no governo do PT, tanto Lula, Dilma, depois o pós-golpe, foi deixado praticamente, depois Temer também colaborou, mais de 10, 12 milhões de desempregados também. Sim, mas veja só. Isso não é uma herança que vem acumulando, que vem vindo? Veja só. Eu não tenho procuração para defender nem A nem B. Eu preciso fazer o contraponto. Eu lhe digo assim, nós podemos localizar, por exemplo, que em 2008 houve um epicentro de uma crise econômica mundial nos Estados Unidos. E isso reverberou para o mundo inteiro. O Brasil ainda conseguiu se preservar do ponto de vista do estouro, né, dessa hecatombe que foi a crise de 2008 nos Estados Unidos. Foi chamada de marolinha, meu querido professor. Sim, o reflexo dessa marolinha chegou. Sim, mas veja só. Chegou. Mas nós podemos ver o seguinte: ainda havia uma determinada proteção do ponto de vista de políticas públicas sociais. O Bolsa Família, por exemplo, preservou, mesmo havendo com desempregos, né, que ninguém aqui ficou no pleno emprego, isso não existe. Houve há no Brasil, historicamente, né? Não começou o desemprego no governo Lula, historicamente. Deixa eu contar, porque esse assunto é palpitante, esse assunto requer mais uma reflexão. E eu vou para o intervalo comercial, porque eu quero voltar nesse assunto novamente, sobre essa questão do desemprego, onde o senhor fala agora que não tem nada a ver com o governo Lula. Eu já quero dizer que, em parte, também tem. Voltamos em seguidinha, porque aqui é linha de fogo. Certo. Estamos de volta aqui com Linha de Fogo, hoje entrevistando o querido amigo Afrânio Beaupré, o professor Afrânio Beaupré, que é pré-candidato ao Senado pelo PSOL. Professor, nós terminamos o outro bloco meio que fazendo uma discussão aqui paralela em relação ao número de desempregados, essa herança que o PT trouxe. E o senhor entrou na questão da economia de 2008, que em 2009 o presidente da República da época, Luiz Inácio Lula da Silva, disse assim: isso é uma marolinha, e dá-lhe comprar geladeira, e dá-lhe comprar linha branca, fogão e tudo mais. E de lá para cá, essa herança chegou, eu tenho certeza, não de uma forma política, mas ela chegou de uma forma do bolso das pessoas. Como é que o senhor me culpa, em 3 anos, um presidente da República, com razão o senhor tem em relação à administração da pandemia, é uma história à parte, a questão da economia que não reagiu, mas o mundo sentiu o efeito da economia, professor. É diferente de 2009, ou não? Dura. Eu precisaria de bastante tempo para fazer a explicação das origens da crise econômica mundial. Mas eu vou lhe dizer assim, o governo precisava
apontar um outro caminho. De fato, o governo Lula, ele apostou no incentivo ao consumo, criou uma bolha de consumo, certo. Tá? Incentivando, como você disse, a linha branca, a compra de automóveis, né? Ou de motocicletas, né? E isso anestesiou, criou durante um determinado período uma atividade econômica, mas ela não foi efetivamente estruturante, né? Quando a população ela tem um limite de crédito. Eu vou dar um exemplo do que eu estou falando. Eu tenho um amigo em Florianópolis que ele tem uma loja. E ele disse para mim: Afrânio, eu tenho medo quando chega alguém para fazer o pagamento no caixa, tira o cartão de crédito e diz assim para mim: vê se esse passa. Aí eu tiro, esse não passa. Ele vai lá e tira outro cartão e diz: então vê se esse passa. A população está altamente endividada, né? Quem faz o acompanhamento, por exemplo, desses serviços de proteção ao crédito, sabe do grau de endividamento da população. E ela não reúne condições. Quando chega o 13º, não dá nem para pagar o que está devendo, dada a gravidade do problema que nós estamos vivendo. Então, eu acho que o Brasil precisa sair dessa armadilha, né? Ou seja, tem uma loucura, no meu modo de entender, de política econômica na cabeça do ministro Paulo Guedes, que se associou ao liberalismo como se fosse lá do século XVIII, como se as empresas fossem todas do mesmo tamanho, de livre concorrência. Não existe mais isso. O mundo está globalizado, tem grandes conglomerados financeiros e que nós precisamos tirar o Brasil desse eixo econômico vinculado, subordinado, e eu acho que o correto é apostar no que o Lula estava apostando e o governo Dilma, que é no BRICS, né? No Brasil, Rússia, Índia, China, criar uma grande força econômica que se contrapõe ao bloco econômico hegemônico. Então, era esse o encaminhamento e que está bastante prejudicado a partir desse momento que assumiu o governo Bolsonaro. Então, eu acho que o problema é de macroeconomia, né? É de gestão macroeconômica, de teoria econômica, inclusive, que esse governo não tem orientação econômica para tirar o Brasil desse atoleiro. Mas, cada vez vai ser pior. Professor, ainda insistindo nisso, essa questão econômica, um governo que teve 12 anos não pode ser comparado a um governo de 3 anos, com uma pandemia no meio. Certo. Não, por isso eu estou lhe dizendo aqui. A razão, inclusive, pelas quais, ou as razões, inclusive, pelas quais o PSOL nasceu, foi por ser uma visão crítica do que nós chamamos dessa mudança de roteiro em que o governo entrou. Nós não estamos defendendo... Por isso essa rota de colisão com o PT na época. De rompimento. Nós rompemos. Mas o senhor faz uma defesa ainda do PT. Sim, mas eu faço uma defesa... O senhor está prevendo o futuro nessa eleição já? Estar junto com o PT? Não, certamente, eu entendo assim, para derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo, não podemos fazer uma dispersão de forças. O PSOL é um partido, por mais aguerrido, por mais amor e carinho que eu tenho pelo PSOL, nós não reunimos forças suficientes para pôr fim a essa situação que o Brasil está vivendo de dificuldade. Porque esse preconceito do PSOL, todas as eleições, há o crescimento do PSOL em Santa Catarina, professor. A gente olha, PSOL, o PT já está mais popular nesse meio. E o PSOL, por que não desenvolveu, não evoluiu tanto quanto? Sim, mas agora eu vou lhe dizer o que você me disse. É extremamente difícil comparar um partido que tem 40 anos com um partido que começa em um momento muito difícil. Porque, Dura, tem razão, e com grandes lideranças do cenário nacional. Muitas pessoas me diziam assim, Dura, vamos lá. Afrânio, o PT demorou 25 anos para chegar no poder. No momento em que o PT chega, tu saísses do PT.
Sim. Veja, é claro, a dificuldade de construir um partido de esquerda no momento em que o Brasil tinha recém-eleito um presidente que foi candidato 4 vezes, né, sindicalista, de luta, as nossas dificuldades foram muito grandes, não tenho dúvida sobre isso. Mas nesse momento, o que eu quero dizer é o seguinte, o PSOL não reúne forças o suficiente. E política é a arte da articulação de forças. Não vai se resolver esse impasse sem a gente botar numa mesa, né, partidos como o PSOL, a Rede Sustentabilidade, o Partido Verde, o PDT, o PSB, o PCdoB, o PT, que é um conjunto de forças progressistas, de forças democráticas e populares, para dar uma nova orientação para o Brasil. Essa união de força que o senhor acaba de citar é a proposta dessa eleição aqui em Santa Catarina, vamos dizer assim? Sim, nós estamos empenhados aí há cerca de um ano em conversas e em discussões e queremos assentar essa aglutinação de forças em cima de um programa e de uma tática eleitoral. E vou lhe dizer o seguinte, onde é que estava, vamos pensar assim, onde é que estava o PDT na eleição passada? Estava com Merizio. Onde é que estava o PSB na eleição passada? Com os Bornhausen. Onde é que estava o PT? Sozinho. E onde estava o PSOL? Isolado. O que nós estamos fazendo nesse momento é a reversão do nosso quadro de dispersão na conjuntura passada recente e unir forças para que a gente possa apontar uma outra perspectiva. Agora, para derrotar o atual governador, para derrotar o outro candidato do Bolsonaro, qual é a tática que vocês vão usar na Frente Popular? Porque nem candidato a governo vocês têm ainda. A gente só sabe que o senhor é o único da majoritária pré-candidato ao Senado. Quero frisar bem isso. A gente sabe, o Décio Lima falou para mim aqui no programa, o presidente, na qual eu quero mandar um grande abraço, todo o respeito, disse aqui o seguinte, Dura, a gente vai se unir, porque é a única forma, a nossa tática é a união, aquilo que o senhor acaba de falar. Agora eu lhe pergunto, como ganhar uma eleição ainda esperando o salvador da pátria, Dário Berger, Jorge Boeira, enfim, nós voltamos em 1 minuto, o próximo bloco, porque essa vai ser linha de fogo mesmo, o 4º bloco aqui com o professor Afrânio Beaupré. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo hoje, entrevistando, conversando, batendo um papo com o professor Afrânio Beaupré. Afrânio Beaupré, quem conheceu na década de 2000, início, e bem antes, sabe bem, né? Já ouvimos falar várias vezes desse nome, sempre militou, sempre em eleições, está lá o Afrânio Beaupré, sempre está lá, né? Nunca desistiu do seu objetivo. Mas antes de entrar no intervalo comercial, eu te fiz um questionamento. Como é que a Frente Democrática, essa que está se formando, que nós vamos esmiuçar um pouquinho ela adiante, como é que ela pretende, qual é o discurso que vocês vão ter para derrotar, tentar derrotar um Jorginho Melo, que é dito bolsonarista? Eu vi uma foto dele com a Dilma em 2013, né? Estou ajudando até demais aqui. E também o outro que é o Carlos Moisés, que começou bolsonarista e não sei como vai terminar, né? Republicanos, deve ser. Como é que vocês analisam na mesa que vocês sentam, que são vários partidos da Frente Democrática, olhando olhando um prisma de que como vencer esse pessoal? Bem, eu considero o seguinte, Dura, existem duas coisas. Um grande obstáculo que é a estrutura de poder, as máquinas eleitorais. Não é fácil, por exemplo, um governador que já não usa mais caneta. Ele tudo agora é via Pix. Não é fácil
se contrapor a essas estruturas. Mas a população, ela sabe, Dura, da sua vida, das condições reais da sua subsistência. Eu entendo que não precisa falar muito sobre a carestia. Quem está entrando num supermercado está vendo o preço do arroz, o preço do feijão, do botijão de gás, está vendo a situação que o Brasil se meteu com mais de 750 mil óbitos do Covid, um presidente que vive de motociata para lá, de jet ski e viagens internacionais, está percebendo que o Brasil está sem governo e que aqui em Santa Catarina, quem dá suporte a isso não é sério. Então eu acho que primeira questão é falar a verdade e falar sobre a vida do povo. O povo quer solução para os seus graves problemas. E o segundo, unir forças. Essas duas chaves estão diretamente relacionadas uma com a outra. Unir forças no seguinte sentido, nós queremos conversar com as entidades do movimento social, com os sindicatos dos trabalhadores, com as entidades empresariais, principalmente dando atenção ao pequeno e médio empresário. Nós queremos aglutinar os democratas, salvar e defender as nossas universidades. Isso é fundamental como uma perspectiva de mudança de rumo. Quando você faz uma pergunta também que diz assim, o Lula é o caminho da mudança, alguma coisa nesse sentido. Sim. Se comparar... Se Lula é um sinal da mudança no Brasil hoje. Isso. Se comparar com o que está posto... Coloca número 1 aí, produção, por favor. Se colocar o que está posto, se comparar com o que está posto, né? É claro que é uma mudança. É uma mudança. Uma mudança de rumo, eu diria. De retomar uma perspectiva civilizatória e um estágio respeitoso com a República e com a cidadania brasileira. Agora, outro questionamento que eu faço qual deve ser o lugar do PSOL nessa eleição? Boa pergunta. Nacionalmente, o PSOL se diferencia de outros partidos, mesmo que estão conversando com a possibilidade de apoio da candidatura do Lula. Nós não sentamos à mesa com a seguinte perspectiva. Nós queremos que apoie no estado o governador tal e, senão, a gente não apoia o Lula presidente. Famoso xadrez ou balcão de negócios entre as candidaturas que geralmente acontece. O PSOL fez um documento que tem 12 itens programáticos. Dentre eles, reverter tudo aquilo que foi desconstruído a partir do governo Temer para frente. Reformas que foi feita trabalhista. Reforma da Previdência, reforma trabalhista. Nós queremos fazer uma revisão. Não retrocesso em alguns casos. Ao contrário, retrocesso é o que está aí. Retrocesso é o que está aí. Uma população sem direitos garantidos, as universidades à deriva, né? Qualquer um que entrar hoje na Universidade Federal vai se assustar. Tem mato entrando em sala de aula. Seria a sua bandeira como pré-candidato ao Senado? Praticamente essa reversão do que foi feito? Sim, exatamente. É uma boa bandeira, o senhor acha? Eu considero a bandeira necessária. Porque, vejamos o seguinte, Santa Catarina já teve senadores do nosso campo político, que eu chamo do campo democrático e popular. Já teve Jaison Barreto, senador, Dirceu Carneiro, Nelson Vedequim, Ideli Salvati. Por que não um Afrânio Beaupré? Nós precisamos falar a verdade para a população e dizer que lá em Brasília não é lugar para fazer negócios, lá em Brasília não é lugar para fazer piruetas. Brasília é um lugar sério. Está faltando uma voz aguerrida, uma voz que defenda os interesses da população. Não só que fale, mas que faça, que tenha
qualidade na sua atuação e intervenção parlamentar. Isso é o que nós queremos oferecer na campanha. Professor, mesmo com toda essa herança que o senhor acaba de falar, essa herança que o senhor traz essa força eleitoral, política, de esquerda, o senhor acredita nessa nova fase do PT, PSOL, a nível de Brasil, com Alckmin? Eu quero insistir nisso. Certo. Veja, eu entendo o seguinte, nada ainda está decidido. Nada ainda está decidido. As informações é de que o Lula já fez uma escolha do seu vice, né? Veja, nós do PSOL somos um partido cujo o centro da nossa intervenção nessa eleição é assim, onde está o verdadeiro inimigo do povo brasileiro? E nós queremos, por isso, nós temos a resposta, é quem está atualmente no governo e precisamos derrubar. Eu acho que o Lula não escolheu o melhor vice, mas eu não tenho poder para dizer e para trocar, tá certo? Isso é uma decisão da chapa majoritária e se dá nacionalmente. Então, nós vamos continuar críticos e dizer que a intenção do Alckmin em se aproximar não pode ser uma mudança dos compromissos que o pessoal quer com a candidatura do Lula. E aqui no Estado é a mesma situação que o senhor está colocando esses compromissos a nível nacional, o pessoal coloca a nível nacional, é o mesmo compromisso em Santa Catarina? E por que vocês estão esperando Dário Berg para ser o candidato dessa frente democrática? Dura, eu não estou esperando o Dário Berger, o pessoal não está esperando o Dário Berger para ser candidato. A depender, vamos dizer, da minha vontade, o candidato que reúne as melhores condições para defender aquilo que nós achamos que precisa ser na conjuntura atual é o ex-prefeito de Blumenau, Décio Lima. Vamos fazer a seguinte reflexão. O Dário quer ser candidato a governador, certo? Sim. Quer ser pelo MDB. Ele senta de manhã com a direção do MDB para discutir como faz para ser candidato. Ele se reúne à tarde com a bancada. Ele tem toda uma movimentação para ser candidato a governador pelo MDB. O MDB já disse para ele, você não será nosso candidato. Ora, quando o MDB fecha, que é o partido dele, ele é senador do MDB, quando o MDB fecha as portas, ele vai querer chegar na nossa conversa, que já está há mais de um ano, e dizer, vocês vão ter que me apoiar? Eu não acredito nisso. Eu acho que o Dário também tem bom senso, pode até pedir o apoio, mas eu acho que ele não vai obter. Pelo menos eu posso falar isso com relação ao meu partido. Mas o senhor falou que tudo vem de cima. E se o acordo entre Alckmin, que é amigo de Dário Berg, foi uma das exigências em Santa Catarina que que os senhores e os outros partidos, o pessoal e outros partidos, aceitem Dário Berg? Como é que vocês vão reagir? Certo. A exigência que vem de cima, ela certamente, se vier, eu não acredito que venha, se vier, ela incide principalmente sobre o PT. Nós temos independência suficiente para tomar decisão que nós achamos a melhor. Professora Frânio Beaupré, nós chegamos ao final do nosso Linha de Fogo e eu gostaria de lhe agradecer pessoalmente pela sua gentileza, sua bondade de vir até a cidade de Tubarão falar comigo ao vivo. As suas considerações finais. Espero o senhor em outras oportunidades. Certo. Dura, então eu quero aproveitar a oportunidade para falar para Santa Catarina por meio do teu programa, um programa que alcança toda a nossa região sul, de dizer o seguinte, a eleição está começando, o jogo não está batido e é preciso encontrar um caminho que recupere a esperança e as condições mínimas de vida da nossa população. O que está aí colocado já foi experimentado. Muita gente dizia, não, eu não aguento mais a política, eu vou encontrar um outro caminho em empresários, em gente rica ou nos militares. A situação chegou aonde chegou. É necessário, a partir dessa experiência, né, reconhecer de que nós podemos encontrar
um outro caminho. E o que nós estamos fazendo é construir a Frente Democrática como alternativa de governo para Santa Catarina. Décio, no meu modo de entender, Décio Lima, candidato a governador, e eu estou colocando o meu nome como pré-candidato a senador. Tanto Décio é pré-candidato ao governo do estado, como o meu nome ao Senado. Espero que a população nos acompanhe. E vice, pode até vir, né, Aldário? Ainda não fizemos esse debate. Muito obrigado, professora Frânio Beaupré. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesta quarta-feira no Linha de Fogo. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Obrigado pela atenção. Muito obrigado.